Fala galera, Capitão Fran aqui para mais um episódio de Nerd Fiction. E hoje eu quero falar para vocês do porquê eu odeio How I Met Your Mother. Suit up! Bem, turma, pra quem não sabe, How I Met Your Mother é um sitcom, tá, que fez muito sucesso. Ele começou em 2005 e ficou 9 temporadas no ar nos Estados Unidos. Gente, qualquer episódio que passar de qualquer série, qualquer coisa, tá, que passar de 200 episódios, você sabe que foi um tremendo sucesso. Nenhuma série que não fez sucesso chega a 100 episódios, quanto mais 200, tá? Mas a questão é que How I Met Your Mother, que muitos colocaram como uma cópia de Friends na época, babá, e o que não era, pra falar a verdade, tudo bem, ele foi muito bem construído por causa que a interconectividade, tá? O canon da série, a continuidade de histórias, a consistência entre os personagens era simplesmente muito grande. E isso se deve grande parte, tá? Tudo bem? Tipo, 95% eu acho dos episódios foram dirigidos pela Pamela Freeman. Tá? Então, quando você tem o mesmo diretor dirigindo todos os episódios, ele conhece os personagens. Isso não é normal para um sitcom. O normal de um sitcom é você ter vários, aliás, isso é normal de qualquer seriado. É você ter vários e vários diretores diferentes entrando e tal, porque é exaustivo para o diretor, tudo bem, por causa que é como se você dirigisse um pequeno filme por semana, então, e por ele poder, então, normalmente você divide vários diretores e eles podem trabalhar individualmente. Mas a vantagem de você ter o mesmo diretor trabalhando é que ele sabe o que ele trabalhou, ele sabe o que estava pensando na cabeça dele quando ele dirige as cenas e dirige os personagens. Então, da próxima vez que ele vai dirigir alguma coisa, por exemplo, eu tô dirigindo aqui e eu tô colocando esse personagem se portando dessa maneira. Ele vai lembrar que há 2 anos antes ele fez o personagem se portar de uma certa maneira e ele vai tentar direcionar as coisas para dar uma maior consistência interna. E apesar de ter gente que fala, o canon segura tal, quando você vê uma série que tem consistência interna, que você respeita os fatos, as personalidades, traumas e outras coisas de outro seriado, você sente como aquilo é mais real. E assim faz com que o seriado fique mais interessante. Outra coisa é que os criadores da série, o Craig Thomas e o Carter Bass, tudo bem, eles meio que estavam aludindo a vida deles. Então eles colocavam muita coisa, tá? Versões romantizadas e obviamente categorizadas para humor, tá? Tinha muita coisa da vida deles, como amigos que seriam os personagens, tudo bem, do Ted e do Marshall, tá? Então você tem tudo isso, tá? Funcionando muito bem pro seriado. Agora, eu, pessoalmente, Fernando, comecei a ver o seriado quando o seriado tava começando a sua 4ª temporada. Se não me engano, estava no 2º episódio da 4ª temporada, que é o Best Burger of New York, se eu não me engano, tudo bem? Então eu lembro que era esse o episódio que estava passando, tudo bem? E eu meio que vi um pedaço pequeno desse primeiro episódio, tá? Tudo bem? E me interessou, e eu falei, vou voltar pro primeiro episódio, tudo bem? E aí, tá? Eu peguei para assistir o primeiro episódio da série. Gente, o primeiro episódio da série, pra falar a verdade, começou como qualquer sitcom começaria. O personagem principal mais velho, que é o Ted, tá contando pros filhos dele como ele conheceu a titular mãe, como eu conhecia sua mãe. Então ele começa uma história com os filhos lá em 2005. Aí ele apresenta os personagens, tudo bem? E aí ele conhece então a personagem que seria a Robin, interpretada pela Cobie Smulders, nome difícil de falar, certo? Então, ele meio que vai atrás dela, é um pequeno filmezinho de comédia romântica. Ele vai atrás dela, ela fala não, ele faz uma besteira, ele tenta reconquistar ela, babá, certo? E você tá acompanhando ele e os amigos e falando, obviamente, ele está contando como é que vai conhecer a mãe, e ali está a mãe. Então ele está contando como ele se apaixonou e como ele conseguiu. Então na sua cabeça começa a vir, é óbvio que vai acontecer nesse seriado. Ele vai correr atrás dela, ela vai falar não, aí depois ela vai estar afim, ele vai falar não, eles vão namorar, eles vão terminar e depois vão terminar juntos. Por quê? Por causa que é a fórmula, é o que Friends fez com Ross e Rachel. E vamos deixar muito claro, se Ross e Rachel não tivessem terminado juntos em Friends, Friends não teria nem metade do status que eles têm hoje, tá? Mas não é essa a questão. A questão é que era esperado isso.
era o que eu tava imaginando, então eu não tava vendo se era nada demais. E tendo visto um pouquinho da quarta temporada, certo? Eu imaginei, é o que tá acontecendo ali no futuro, tal, eles estão terminados, tal, e vão voltar de novo. Mas aí vem a genialidade. No último momento, certo, do primeiro episódio, ele fala para as crianças, e foi assim que eu conheci a sua tia Robin. Aí as crianças, mas como assim? Você não falou que essa história é sobre como você conheceu a mamãe? Aí ele fala, eu vou chegar lá. E aí que vem a parte que diferenciou o seriado de todos os outros seriados para mim. Ele tá contando uma história da mãe e a mãe ainda não entrou. A gente vai acompanhar a vida dele para ele conhecer a mãe. E aí o seriado foi ficando cada vez mais interessante para mim a partir daquele ponto. E como eu falei, a consistência dos personagens, tá? A interpretação de atores como Neil Patrick Harris e meu Deus do céu, Jason Segel também está muito bom, Charles Renner, todos eles são muito bons, mas o Neil Patrick Harris rouba o seriado, rouba várias cenas que ele tá, tudo bem. A Alyson Hannigan também gostava muito dela, porque eu acompanhava o trabalho dela em Buffy a Caça-Vampiros, que é um seriado que eu amo, certo? Então, tudo isso me interessou. E a consistência deles ficarem, sabe, os personagens de apoio, por exemplo, o Wayne Brady, que interpreta o irmão do Barney, tá? Que eu gosto muito dele, do seriado Whose Line Is It Anyway, tudo bem? Você vê que eles sempre voltam, os mesmos atores voltam para interpretar, raras exceções, os mesmos atores voltam para interpretar os personagens. E não é aquele seriado que, olha, apareceu o irmão do Barney uma vez e nunca mais voltou em 10 anos. É óbvio que voltaria, não é real. Não! A partir do ponto, na segunda temporada, que eles apresentam o irmão do Barney, a gente sabe que pelo menos uma vez por temporada, quase, ele tá aparecendo. E não só, os outros personagens de apoio de todos eles, os pais do Marshall, a mãe do Barney, tudo bem, os pais do Ted, eles ficam voltando, ficam mostrando que é uma coisa que dá pra acompanhar. É claro que é um seriado e tem coisas absurdas que não fazem, nunca aconteceriam na vida real, mas ainda assim, tá? O seriado é muito bem estruturado e os momentos sérios, como a morte do pai do Marshall, gente, pelo amor de Deus, tá? Tudo bem. Tem uns spoilerzinhos aqui do seriado, tá? Tudo bem. O seriado acabou há anos. O seriado acabou há anos. O seriado acabou em 2014. Há anos atrás, tudo bem? Nós estamos em 2020. Se você não assistiu uma coisa que tá na Amazon Prime, com dublagem, que ficou na Netflix durante anos com dublagem, que chegou a passar na TV a cabo brasileira, eu não tenho culpa, tá bom? Já acabou há mais de 5 anos. Mas de qualquer maneira, tá? Tudo bem? Então, quando você acompanha, por exemplo, a perda, certo? Do pai do Marshall e vendo os amigos tendo que estar lá por ele e as palhaçadas do Barney e as loucuras amorosas que o Ted faz e a Robin perseguindo a carreira dela. Tudo isso faz tanto sentido ali interno quando você vai conhecendo os personagens. Você sabe o que os personagens vão fazer antes deles fazerem. E por quê? Por causa que você conhece tão bem aquela história. É tão fantasticamente elaborada e construída e costurada. Aí chegamos na última temporada. E é por isso que eu odeio How I Met Your Mother. Por causa que, vamos deixar muito claro, muita gente criticou muito a última temporada, porque diferentemente das 8 temporadas anteriores, tá? Que a gente tinha basicamente a vida deles se passando ao longo dos anos. Na última temporada, a última temporada inteira se passa em um fim de semana de feriado, que vai ser o casamento de 2 personagens importantíssimos, que é a Robin e o Barney. Por quê? Gente, muito simples. Durante o seriado, a primeira temporada tem um grande tema, tudo bem? Que é o Ted quer ficar com a Robin. E a segunda temporada, a Robin, certo? E o Ted estão namorando enquanto terminou o Marshall e a Lily. Aí, certo, eles voltam, tem o casamento, e no casamento do Marshall e da Lily, o Ted e a Robin terminam. Então, a partir daí, a gente vê o romance do Ted e da Robin, apesar de ter uma recaidinha aqui e ali, muito mais para momentos cômicos do que qualquer outra coisa, eles se separam.
E aí a gente tem as próximas temporadas, tudo bem? A terceira temporada é basicamente a história de como o Ted conhece a Stella e como o Barney e a Robin se aproximam. Aí nós temos a quarta temporada, que é o casamento, que o Ted é deixado no altar pela Stella e o Barney admitindo pra ele mesmo que ele tem sentimentos pela Robin. Aí quando você chega na quinta temporada, você já tem ali Marshall e a Lily amadurecendo o relacionamento de casamento deles, começando a falar de filhos, que vai ser uma coisa muito importante das personagens subsequentes para eles, carreira deles. Enquanto isso, o Barney e a Robin começam, tá, um relacionamento. O Ted tá se recuperando de ter perdido o casamento dele, de não ter dado nada certo. Ele começa a fazer várias decisões erradas na vida. Na sexta temporada a gente já tem o Barney e a Robin separados, tá? E eles basicamente vivendo a vida deles. Quando chega na sétima temporada, a gente começa a ver indícios que a Robin ainda tem sentimentos pelo Barney, o Barney ainda tem sentimentos pela Robin, só que aí o Barney meio que começa a crescer como personagem. Isso é muito legal, ele cresce, ele deixa de ser, sabe, aquela coisa de correr atrás de mulher todos os episódios e que nenhuma noite faz sentido pra ele se não estiver indo atrás de, sabe, de uma conquista amorosa boba. Ele começa a prestar atenção em outras coisas, relacionamentos, até que claramente ele, na oitava temporada, vai atrás da Robin, ganha a Robin. Quer dizer, a gente está acompanhando essa novela Barney e Robin na sétima e na oitava temporada. A gente já começou a acompanhar na terceira e na quarta temporada, a gente viu na quinta temporada, tá? Eu acho que as únicas temporadas que a gente não tem a novela Barney e Robin é primeira, apesar de ter indícios, tem um episódio que mostra que eles são muito compatíveis lá na primeira temporada, tudo bem? A primeira, a segunda e a sexta. O resto do seriado é Barney e Robin, e não Robin e Ted, tá? E aí, então, finalmente na oitava temporada, ela aceita, e a nona temporada é o casamento dos dois. E aí a estrutura do seriado fica estranha, por causa que cada episódio se passa em 1 hora, 2 horas, alguma aventurinha pequena que teve no fim de semana de casamento do Barney e da Robin. Então você parece que a última temporada não anda. Mas aí a última temporada faz uma coisa fantástica pra você. Na verdade, final da oitava, mas é na última que realmente se realiza. No último episódio da oitava temporada, finalmente aparece a mãe. A mãe que o Ted está contando. Esse tempo todo ele estava contando como conheceu a mãe, e ele finalmente introduz a mãe na história, porque ele vai conhecer a mãe no casamento, certo? Da Robin e do Barney. E aí a gente começa a conhecer ela, tá? Ela conhecendo cada um dos personagens principais separadamente durante a oitava temporada. E tem até um episódio lindo, fantástico, pra gente conhecer a Tracy, que é a mãe. E depois de 8, 9 anos esperando para conhecer a personagem, a sua expectativa está meio alta. A sua expectativa está lá em cima. Quando você fica anos e anos esperando para conhecer um personagem e o personagem principal fala tão bem da personagem sempre, quanto ama ela, você cria uma expectativa um pouco elevada. E viver essa expectativa não é fácil. Mas a Tracy viveu, e não só ela superou. A personagem era fantástica. A personagem era tudo que a gente queria pro Ted. E o Ted chega a te irritar em vários pontos do seriado, porque ele não age, sabe, como um homem normal que tá procurado. Ele quer casar, ele quer ter filhos, ele quer sair da fase que a maioria de nós homens queremos ficar, tá? Então é super interessante a gente ver. Ele tá apaixonado pela ideia de casar, só que ele quer a pessoa certa. Durante muito tempo para ele foi a Robin, mas ele quer a pessoa certa. E finalmente a gente a Tracy, que é perfeita para ele, mas simplesmente perfeita. E o seriado vai mostrando pra gente o quanto que ela é a mãe dos filhos do Ted, e como a gente fica feliz em saber que ela é a mãe dos filhos do Ted. E aí, então chega o último episódio. Diferentemente, tá, do tempo todo que a última temporada não andava, o último episódio decidiu contar os últimos próximos 20 anos da vida dos personagens em um único episódio. E olha, isso não é novidade, eu vi isso em Mad About e outras coisas, pra falar a verdade. Eu até gosto de saber, de mostrar pra gente o que vai acontecer e todas as ligações, porque tem vários flashbacks e flash forwards durante a vida pra gente meio que ligar os pontos, então ver é legal. O problema são as escolhas. Por quê? Reportadamente, os criadores da série falaram, tá? Isso não é a invenção da minha cabeça. Eles falaram que durante a segunda temporada, vendo como os fãs tinham gostado do casal Robin e Ted, eles decidiram que a Robin e o Ted iam ficar
juntos no final da história. E eles gravaram, tudo bem, com os atores jovens que interpretavam os filhos, um final para o seriado lá na segunda temporada, em que a Tracy viria a falecer, tá? E então o Ted correria atrás da Robin de novo. De novo. E falar a verdade, a gente viu a Robin não querer o Ted durante anos e anos e anos, várias vezes, em vários momentos, ela rejeitou o Ted. E o Ted parece aquela criança que você fala, não bota a mão que vai queimar, e vai lá e bota do mesmo jeito. E você ter você ter esse final era terrível. Por quê? Por causa que isso foi gravado na segunda temporada. Então isso não era a intenção inicial. Não era o plano original deles na primeira temporada. O plano original deles na primeira temporada era ele ia ter o relacionamento com a Robin e eles iam se separar e ela ia virar uma grande amiga dele. Mas os fãs na segunda temporada, lá em 2006, estavam tão felizes, certo, com a união do casal, que eles gravaram esse final. E deixa aqui caso a gente queira usar. Só que aí o casal, Barney e Robin, tomou o coração do seriado, roubou a atenção, ofuscou o Ted muitas vezes, por causa que a história deles era tipo muito legal, e os dois personagens claramente eram feitos um pro outro. Eu tô até me repetindo para explicar para vocês como o casal funcionava. E como ser parte daquele casal fez com que um personagem superficial como Barney se tornasse um personagem muito mais real pra gente, uma coisa mais palpável, uma coisa que você começa a entender melhor ele a partir do momento que ele demonstra ter sentimentos pela Robin. É lindo. Então chegamos no último episódio, o casamento deles, certo? Uma coisa que a gente ficou a 9ª temporada inteira esperando pra ver eles casar, a 8ª temporada inteira esperando, e outras temporadas como a 7ª, a 3ª, a 4ª, a 5ª, esperando isso acontecer. E aí eles se divorciam. Isso mesmo, eles divorciam o Barney e a Robin para que eles possam, nos flash forwards, matar a personagem da mãe, a Tracy, e no último momento o Ted correr atrás da Robin de novo. Gente, isso foi péssimo para ambos os três personagens. Porque além de você desfazer as expectativas e matar aquela coisa da gente torcer para que os personagens fiquem juntos, sabe, no final, porque sim, o pessoal mais cínica quer que os personagens fiquem juntos no final, tá? Foi totalmente contrário ao que o seriado estava apontando pra gente. E nem vem me falar de subverter expectativas, tá bom? Eu odeio subverter expectativas. Mas isso não é só subverter expectativas. Eles falaram pra gente no primeiro episódio que aquela não era a história da Robin, que aquela era a história de como ele conheceu a mãe. Tá? E aquilo que eu imaginei logo no começo, é só um seriadinho que eles vão voltar e no final eles terminam juntos, foi exatamente o que aconteceu. No último momento, o Ted correu atrás da Robin. E o Barney ficou divorciado com uma filha de uma personagem que a gente nem sabe o nome, só para dar alguma coisa pro personagem fazer no último episódio. E, falar a verdade, o último episódio é péssimo. Mas o momento que o Ted conhece a Tracy, conhece a mãe, é lindo. É maravilhoso, é tudo que você queria ver. A hora que eles se encontram e eles veem que eles foram destinados a estar juntos um com o outro. Meu Deus do céu, o seriado obviamente ia ter parado ali. E olha, no DVD oficial, tá, tem um final alternativo que para ali. Que quando ele conhece ela, ele fala, e crianças foi assim que conheci a sua mãe. Gente, é lindo. Mas não era isso que eles queriam. Eles botaram na cabeça deles na metade da segunda temporada que o Ted ia ficar junto com a Robin e independente de onde a história desenvolveu, eles não quiseram dar esse final. E isso mata muito do prazer de reassistir a série. Isso faz com que diversos fãs ficassem odiando o que aconteceu, como eu. E isso, tá, tudo bem, não fez bem pro seriado. Um seriado precisa de um final à altura. Olha Game of Thrones. Um seriado precisa de um final que faz com que a gente fique tranquilo no nosso coração, saber, eu não vou mais acompanhar as histórias deles, mas eu sei que eles vão ficar bem. Não é o que How I Met Your Mother deu pra gente. E é por isso que eu amo esse seriado e eu odeio esse seriado.
Bem, gente, eu sei, me delonguei por causa que é um seriado longo e eu gosto muito de seriado. Então, curte, compartilha, comenta. Fala pra mim se você gostava de How I Met Your Mother, o que você achou desse final terrível de How I Met Your Mother. E se tem algum outro seriadinho, sitcom, alguma coisa que você quer que eu comente aqui. Se eu tiver assistido, se eu conhecer o seriado, eu comento pra você. Falou, galera. Do porquê eu odeio How I Met Your Mother. Suit up. Vamos fazer de novo? Queria ter aquele negocinho, sabe que o pai não passa pra tirar? Mas eu já tive um, não presta. Suit up. Tá. Suit up, suit up, suit up, suit up, man. Suit up. Suit up, suit up!